Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu farei a revisão para a prova do SpaceX. Nós temos o texto, sobre a importância da ciência de Marcelo Gleiser e devemos ler esse texto para fazermos a interpretação. Após lermos o texto, vamos para a questão 1, lembrando que essa prova é a prova de língua portuguesa do SpaceX e é a questão 1 que eu vou fazer agora. 1. De acordo com o texto, nesta chamada era da ciência em que nos orgulhamos de viver, pode-se inferir que é paradoxal acreditar em profecias de fim de mundo, porque a ciência, quando lemos o texto, nós temos o entendimento de que o texto ele leva ao entendimento de que precisamos viver livres do medo, esse medo enlouquecido, esse medo que devemos nos afastar e que representa essa ideia de irracionalidade, essa ideia do irracional, do desconhecido. Então, quando você tem esse medo do desconhecido, esse medo do irracional, esse medo que afasta, você consegue perceber melhor o que é a ciência, o que essa ciência representa para nossas vidas. Então, qual é a resposta que melhor vai satisfazer a esse entendimento? É a letra D. Questão 2. Ao comentar sobre o cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em. Então, nós precisamos entender o que é essa relação geral com a ciência. Qual é essa relação que o autor cria em relação à ciência? Então eu preciso ler o texto para compreender esse comentário a respeito do cinismo. Então, quando eu leio e compreendo o comentário sobre o cinismo que o autor quer dizer, fica bem claro que entender a ciência fica bem próximo dessa espécie de religião que se compreende. Então, essa ciência ela faz promessas de cura, faz promessas de milagres, que vão acontecer e que pode libertar. E qual é a resposta que vai ser melhor e que é a resposta correta? É a letra A. Próxima questão. Questão 3. Na frase, a culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. A palavra sublinhada, essa palavra nefastos, dentro do contexto, ela vai significar A. Recorrentes? Não. B. Elementares? Não. C. Benéficos? Não, também não. E D. Prejudiciais? É a resposta. Então, nefastos tem o mesmo sentido de prejudiciais. Questão 4. Depois de ler o texto, compreende-se que a importância da ciência está principalmente em poder. Então, quando eu tenho a leitura, eu consigo entender que a resposta ela é a resposta que vai falar exatamente sobre a escolha que é feita em relação a essa ideia de sociedade e que vai mostrar esse destino de um modo responsável. Então a resposta é a A. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Questão 5.
Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. A oração subordinada sublinhada é A. Adverbial causal? Não. B. Adverbial consecutiva? É essa a resposta. A resposta da 5 é a B de bola. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. A resposta é a C. Porque é essa sociedade que vai ser o elemento, né, mais importante. Porque a sociedade, ela é o núcleo, tá, do período. Questão 7. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão do oculto da língua. Só pode ser a B, né? Porque olha só, consumindo o planeta com um apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Essa resposta, ela consegue levar para nós uma melhor correção em relação à norma padrão culta da língua. Então a resposta é a B de bola. Questão 8. Assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Então vamos ver. A. Início. Então eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Milênio, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. E ciência, uma paroxítona terminada em ditongo. Então essa é a resposta. A resposta da 8 é a A. Próxima questão. Questão 9. As palavras paradoxal e orgulho contêm, respectivamente, o mesmo número de fonemas. D. A. Inexorável e início. É essa a resposta. Se você colocar no papel, no rascunho, e fizer a contagem do número de fonemas, nós aí marcamos aí a 9A. 10. Assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Então esse que é o que eu devo analisar. Então nós precisamos observar sempre o que está sublinhado e analisar a palavra com atenção. Vamos ver. Opção A. Parece paradoxal que ainda acreditem em profecias do fim do mundo. Não. B. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Não. C. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. Não. D. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar essa resposta. Então, a mesma função do que na opção D é a mesma correspondente naquela frase ali dada pela questão. Questão 11. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. O acento grave é usado porque houve a fusão, né? Então nós temos aí a fusão. O que é crase? Preposição mais artigo. Então nós temos a fusão exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar e o artigo que define o substantivo vida. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está na alternativa.
Então vamos examinar aí. A. Há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças à ciência. Não. B. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência dos números. Então, a 11, nós temos aí a B como a resposta. Belezinha? Próxima questão. Questão 12. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celular. O termo sublinhado complementa uma ideia presente em qual palavra da frase? Vamos examinar, questão por questão aí. Tá? Então, cada opção eu sempre trabalho examinando cada questão, explicando para vocês cada questão. Quem não se inscreveu, pessoal, inscreva-se, deixa o like, beleza? Então vamos lá. A. Jovens. B. Comunicam. C. Modo. D. Quase. E E. Incompreensível. Então a resposta aí só pode ser a E. 12E. 13. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como? Então, quando eu falo respectivamente, eu falo em ordem. Tá? Então, vamos ver. 13. A. Oração subordinada substantiva objetiva indireta? Não. Oração subordinada substantiva objetiva indireta? Também não. Então, a A não pode ser, está descartado. B. Oração subordinada substantiva subjetiva? Não. Oração subordinada substantiva subjetiva? Também não. C. Oração subordinada substantiva objetiva direta? Não. Então a C não é. Então eu não vou ficar lendo todas, porque não é, a C não é nenhuma opção. Vamos ver a D. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então é a completiva nominal. Vamos ver a outra opção. Oração subordinada substantiva completiva nominal também. Então a resposta da 13 é a D de dado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida, ok? Eu tiro sem maiores problemas. Vamos para a questão 14. No fragmento, a ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Temos. Vamos ver. A. Um período composto por subordinação substantiva, subjetiva e objetiva direta? Não. B. Duas orações absolutas num período composto por coordenação assindética? Não. C. Duas orações absolutas num período composto com verbos transitivos e seus adjuntos? Não. D. Dois períodos simples com um verbo transitivo direto, outro indireto e seus complementos? Não. E é dois períodos simples com um verbo transitivo e seus respectivos objetos diretos. Essa é a resposta. Então nós temos aí períodos simples, nós temos o verbo transitivo, lembrando a transitividade do verbo, você faz a pergunta, o complemento é sempre o objeto direto e seus respectivos objetos diretos. Então essa é a resposta. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 15. O verbo sublinhado no trecho enxurrada de absurdos ditos é. Então vamos examinar. A. Defectivo? Não. B. Particípio? Essa é a resposta. Então você tem nos meus vídeos um estudo completo sobre verbos. Eu falo sobre todos os verbos, tem conjugações, você tem verbos defectivos, você tem os verbos no gerúndio, infinitivos, reflexivos, etc. Então vamos lá para a questão 16.
A personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas. Por meio dessa figura, também chamada prosopopeia e animização, empresta-se vida e ação a seres inanimados. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste em uma afirmação exagerada, uma deformação da verdade que visa a um efeito expressivo. A alternativa que contém os dois tipos de figura, uma em cada período, respectivamente, é. Então, após ler o enunciado, qual é a resposta? Vamos ver. A. A não pode ser. Você vê que A não vai aí corresponder ao enunciado de forma alguma. A B também não. Então, quando você lê a B, olha lá, você não tem essa personificação, tá? C. Nossa ciência é parte. Então, também não. A C não tem. Você não vai encontrar, respectivamente, a figura citada no enunciado. A D. Apenas uma sociedade versada. Também não. A D também não pode ser. E a E? A ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Então, ciência abre porta. Então, você está dando a ciência um atributo humano, né? Você está dando vida para a ciência. Então, já estou vendo que é a E. Vamos ver a próxima. Como consumimos o planeta com um apetite saciado. Então, a resposta é a E, sem dúvida alguma. Então, você tem aí a personificação, ou prosopopeia, ou animização na E. Essa é a resposta. Próxima questão. Questão 17. Indefiníveis, músicas supremas, harmonias na cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol, que a dor da luz resume. Nos versos acima há um exemplo de imagem plurissensorial, uma figura de linguagem conhecida pelo nome de. Então você tem aí o exame a ser feito nessa resposta. Isso você de cara eu já vejo a sinestesia, né? Então você tem a sinestesia, ela trabalha com essa questão sensorial. Então a sinestesia é a primeira opção a ser marcada. Vamos ver onde tem sinestesia. Ó. Sinestesia ali tem a E. Vamos ver se é a outra simbolista. E característica marcante da estética literária. Sim, então você tem aí a presença, assim, porque sinestesia é uma das expressões, é um dos elementos estilísticos presentes no simbolismo. Tá? Então a resposta aí é a E. A nossa questão é de literatura. 18. Esses gerais sem tamanho, enfim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe, pão ou pães, é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O fragmento acima de Guimarães Rosa marca. Bom, então na 18 vamos analisar. Os limites do regional? Não. Eu tenho o sertão muito mais abrangente, muito mais universal. Já falei a resposta, né? O sertão é universal. Então, mas vamos analisar aí. B, o determinismo do meio. Você não tem determinismo, você tem justamente a quebra do determinismo. E a resposta eu já falei, da 18 é a C, mas vamos ver a D. O sertanejo e sua cor local. Não. Isso não é marca de Guimarães Rosa. E sofrimento regional também não. Então a resposta é a C. Beleza? Questão de literatura brasileira. Vamos para a próxima. 19. Dividida em 3 partes. A Lira dos 20 anos revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo. Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que é uma obra. Então nós temos que compreender a obra de Álvares de Azevedo, que é um poeta romântico da segunda fase, né, ultra romântico, né,
a fase do mal do século. Então, nessa questão fica bem claro aí a resposta A, típica dos ultrarromânticos, como já falei, marcada pelo sentimentalismo e egocentrismo. Questão 20, última questão aí de hoje. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Essa temática está claramente retratada no livro. A resposta não pode ser a o sertanejo de José de Alencar, não tem nada de sertanejo de José de Alencar. A B, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto também não. C, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, o Euclides da Cunha, ele trabalhava muito com essa parte da geografia, essa parte da análise do ser humano, de maneira muito regional, de maneira muito peculiar. Você tem ali a figura de Antônio Conselheiro. Então só pode ser a C de casa, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.